O passado da internet foi hackeado. O Wayback Machine está fora do ar. 31 milhões de senhas roubadas. Esse aqui é o artigo da Forbes que a gente vai ler hoje, porque o site do Wayback Machine foi atacado por hackers. Vamos ver se é esse problema todo que essa chamada que incrível sensacionalista realmente alega, ou se é algo que a gente não precisa se preocupar tanto. Dessa vez eu trouxe a notícia em inglês, porque da última vez a gente teve problema com a tradução automática do Google. Vou tentar não só traduzir, como resumir um pouco a notícia, que é um pouquinho longa. Então, hackers comprometeram o passado da internet. A Wayback Machine da Internet Archives, isso é uma frase só, eu li como se fossem duas coisas separadas, roubando 31 milhões de senhas e lançando um DDoS no processo, um DDoS massivo. Não está certo se os dois incidentes estão relacionados, mas parece que sim, né? Existem evidências que apontam que sim. Então a gente está falando de dois ataques: um para roubar senhas, um para tirar o site do ar. O que a gente sabe sobre esse hack? Então a primeira pista que apareceu foi quando apareceu no site um pop-up JavaScript, aqueles alertzinho, né? Justamente a função alert do JavaScript, dizendo o seguinte: vocês já sentiram que o Internet Archives roda em gravetos e está constantemente à beira de sofrer uma falha catastrófica de segurança? Isso acabou de acontecer. Vejo 31 milhões de vocês no HIBP. HIBP é Have I Been Peeled? Não sei lá como é que fala essa palavra aqui, que é basicamente um site para verificar se as senhas de um dos seus e-mails foram vazadas em algum desses vazamentos que tem, né? Tem hoje em dia vários vazamentos famosos, PSN. Na verdade é difícil você não ter passado por nenhum vazamento desses hoje em dia. Aí, aqui, é engraçado, né, que ele fala que isso aqui é a primeira pista de que isso aconteceu, né? Sendo que era literalmente o hacker colocou um alert dizendo que tinha sido hackeado, né? Nossa, que pista incrível, né? Literalmente falando que isso aconteceu. Então esse cara, Troy Hunt, que é o fundador desse site Have I Been Peeled, sei lá como que fala, foi o primeiro a saber disso, né? Ele recebeu uma nota do hacker. Ele recebeu, na verdade, um banco de dados com quase 6 gigas e meio de dados, alguns dias antes dessa nota aparecer no site. Essa é um banco de dados de autenticação que realmente parece genuíno do Internet Archives e contém informações de autenticação para membros registrados. Ou seja, se você não se registrou no site Wayback Machine, você não precisa se preocupar com esse vazamento. E inclui e-mail, nome de screen, né, que aparece na tela, tipo apelido, data de alteração de senha e as senhas encriptadas pela biblioteca Bcrypt. Bcrypt é uma biblioteca para fazer o rastreamento de senhas em JavaScript, né? É um módulo do Node que você pode instalar, bem popular. E algumas outras informações internas, foi o que esse cara, Troy Hunt, falou. A última timestamp que tinha no banco de dados dá a pista de que o vazamento aconteceu no dia 18 de setembro, ou seja, a última entrada do banco de dados que tinha registro era do dia 18 de setembro. Claro que pode ter acontecido depois do vazamento, mas eles só salvaram os dados até essa data. De acordo com o Hunt, tem 31 milhões de entradas do banco de dados, né, de registro do banco de dados, que foram adicionados ao HIBP, que serão adicionados ao HIBP em breve, para que as pessoas possam ver se os dados dela foram expostos. Então, como eu disse, só precisa se preocupar se você tem uma conta nesse Wayback Machine. Se você só usava esporadicamente, não tem com o que se preocupar. Baseado no que foi publicado até agora, né, as evidências que são públicas, Jason Meller, que é vice-presidente de produto da OnePassword. OnePassword é um gerenciador de senhas, né? Tipo, tem vários aí, né? LastPass, por aí vai. E ex-chefe de segurança estrategistas na Mandiant disse que o Internet Archive, a banco de dados, foi exfiltrado. Exfiltrado é uma palavra curiosa, uma palavra um pouco comum. Talvez quem não é da área de segurança não conheça ela, mas significa você remover secretamente, sem que as pessoas percebam. Isso é uma palavra do português também, exfiltrado.
indicando que a infraestrutura de back-end era acessível e que as páginas foram defaced. Defaced não tem uma tradução exata, é um ataque hacker que altera o front-end de um site, altera a maneira como as pessoas veem o site quando acessam ele, sugerindo que os atacantes tinham algum nível de controle no conteúdo web que era servido aos usuários, né? Justamente essa camada de front-end eles conseguiram manipular para adicionar o alert. Mellers mais tarde disse que o website foi repetidas vezes colocado offline, né? Foi derrubado, o que sugere que os atacantes ou o atacante ganharam domínio da camada de rede. Ok? Então, não apenas. Aqui está dizendo que não é simplesmente uma alteração no servidor para mostrar outra coisa no front e também um simples vazamento de credencial do banco de dados, mas que eles realmente tiveram então controle do servidor, da camada de rede da infraestrutura do servidor. Ok? O Internet Archives pode não ser a maior ou com mais recursos, a organização melhor com mais recursos, mas Adam Brown, que é consultor gerente de consultoria de segurança na Black Duck, disse que as práticas de segurança dos funcionários ajudaram a limitar o raio do ataque, a quantidade de pessoas que foram afetadas ou o quanto esse ataque afetou, né? Usando o Bcrypt, se foi implementado corretamente, isso vai prevenir a extração de senhas. Ele disse que enquanto hashes podem ser looked up, se senhas comuns forem usadas no hash com senha, como é feito no Bcrypt, isso prevê largamente, né? Muito provavelmente previne, né? Eu falei prevê, mas eu quis dizer previne o uso de lookup tables de hash. O que isso aqui significa? Eu me enrolei um pouquinho para falar, peço desculpa aí, mas é porque eu já estava pensando que eu ia falar sobre isso. Se você viu nossa aula de hashlib do Python, a função hash que é usada para encriptar uma senha, ela é uma função de mão única, ou seja, uma vez que eu faço o hash de uma senha, eu não tenho como obter a senha a partir do hash. E aí o que as pessoas fazem, os hackers fazem para descobrir senhas comuns que foram encriptadas? Eles calculam, porque o algoritmo de hash, normalmente a gente vai saber qual é o algoritmo de hash que foi usado, porque tem algoritmos comuns que a gente usa, como o SHA-256. Provavelmente é o mais comum. Aí o que o atacante vai fazer? Ele vai pré-calcular o hash de várias senhas comuns. Por exemplo, senha 123, o nome de morango, moranguinho, sei lá, coisas assim. Ele vai calcular o hash de um monte dessas senhas comuns e vai salvar num banco de dados. E aí ele vai bater a hash que ele calculou com a hash do banco de dados roubado. E aí, se bater, ele encontra a senha original, né? Porque o hash é igual, a senha é igual. Claro que pode haver conflito, né? Mas isso é outro assunto. Se você adiciona um salt, o salt é basicamente um valor extra que você usa para fazer o hash, que você guarda em outro banco de dados. Então, nesse caso, se só esse banco de dados de autenticação foi vazado e o banco de dados de salt não foi vazado, você não tem como fazer o caminho inverso e obter a senha original só usando lookup tables, porque você não tem como calcular o salt junto nesse processo de criar a tabela de lookup, ok? Apesar de que ainda está incerto se a autorização das tabelas SQL foi roubada, em primeiro lugar, nós podemos assumir que provavelmente foi falta de configuração ou uma configuração errada dos controles de segurança em volta do acesso ao banco de dados. Hackeando o histórico da internet. Hackear o passado, essa frase aqui é forte, tá? O cara falou isso aqui, ele deve ter se sentido o máximo. Hackear o passado é usualmente tecnicamente impossível, mas esse vazamento de dados é o mais perto que nós possivelmente sempre vamos chegar disso. Jake Moore disse isso, que ele é consultor, advisor, ele... Conselheiro, isso, tinha esquecido a palavra. Conselheiro global de cibersegurança na E7, e ele disse que o banco de dados roubado inclui dados pessoais, mas pelo menos as senhas estavam encriptadas.
Moore ainda alerta que mesmo que as senhas estejam encriptadas, elas podem ser cross-referenciadas, né, correferenciadas contra usos prévios da mesma senha. Então, se você está nesse vazamento, 1. Altere sua senha. 2. Sempre use senhas únicas para cada site, de preferência não. Uma boa prática que todo mundo devia ter é usar gerenciador de senhas. O próprio Firefox hoje em dia e Google Chrome vem com gerenciador de senhas. Você não deveria estar escrevendo suas senhas e sim salvando elas em um local confiável, ok? Bristol Kell, como é que é? Bibliotecário digital e Group Chair no Internet Archive. Group Chair, nesse caso aqui, o sentido é de líder, né? Ele é uma liderança de grupo na Internet Archive, então ele tem uma posição de prioridade, né, de liderança. Postou no X isso aqui. O que nós sabemos? O DDoS é tech fended. O que é fended off? Tradução. Ele foi rechaçado. Nossa, nunca tinha visto isso. Por agora. O defacement, então, aquele hack em relação ao front-end do nosso website por JavaScript. Uma falha de segurança de um leak, né, um breach, uma fenda de nomes, e-mails e senhas encriptadas com salt. Então, aqui ele está dizendo que tinha o salt, então é menos preocupante essas senhas sendo vazadas. O que nós fizemos? Nós desativamos a biblioteca JavaScript, sistemas de scrubbing, fizemos upgrades na segurança. Nós vamos compartilhar mais enquanto a gente for descobrindo as coisas que aconteceram. Então, basicamente, aqui ele não falou muita coisa. Ele falou que, sim, tá tendo ataque de DDoS, sim, isso aqui foi vazado, e a gente tá melhorando segurança, mas falou em termos genéricos, nada muito interessante que a gente possa analisar. Ataques de DDoS normalmente sugerem movimentos políticos, né? Normalmente você vai querer derrubar um site por algum motivo, você não vai ficar brincando de fazer DDoS. Para quem não sabe, DDoS é um ataque distribuído de negação de serviço. Então, basicamente, eu preciso de vários computadores, vários servidores, vários aparelhos diferentes acessando um mesmo sistema várias vezes por segundo, e aí o sistema não dá conta de servir todos esses aparelhos que estão acessando muitas vezes, e aí ele cai porque ele não consegue dar conta da demanda. Então esse tipo de ataque é caro de você executar, ou caro no sentido de recurso humano, de preparar ele, passar muito tempo preparando ele, ou caro no sentido de realmente pagar a infraestrutura para executar esse tipo de ataque. Então você não vai fazer isso aqui de brincadeira, né? Existem hacks que a gente faz, a gente não, né? Eu não faço nada. Pra treino, pra brincar, ou tipo, para pedir uma grana, para mostrar pro dono do site que existe uma falha. Mas DDoS normalmente ele vai ser ligado a um motivo político, às vezes revanche, às vezes, né, alguma coisa mais pessoal, mas em geral um movimento político. E o ataque ao Internet Archives não é exceção, disse Donnie Chong, um diretor da Nexus Guard. Enquanto a identidade por trás do vazamento de dados que expôs os 31 milhões de usuários continua incerto, o grupo ativista, ou hack ativista pró-palestino Black Meta, ele disse que a responsabilidade era deles, né? Ele claimed, né? Ele assumiu a responsabilidade pelo ataque de DOS que derrubou o Internet Archives. Mas lembrando que esse claim de responsibility, então quando eles assumiram a responsabilidade, isso foi feito, se não me engano, pelo Twitter, né? Então não é algo que a gente consegue também confirmar muito. E por fim aqui, a última frase dessa maravilhosa matéria, essa é uma história em desenvolvimento que vai ser atualizada conforme mais informações chegarem. O que é que eu tenho para dizer sobre isso? Basicamente, se você, eu não sei se vocês sabem exatamente que tipo de pessoa tem uma senha no Wayback Machine, porque normalmente a gente usa meio que para besteira, né? Eu quero ver como é que era o site do Neopets 25 anos atrás. Mas o Internet Archives, né, o trabalho que eles fazem com o Wayback Machine, ele é muito importante como fonte. Ele é uma fonte tanto histórica, o próprio pessoal da Wikipédia usa como fonte para as páginas da Wikipédia. Ele é uma fonte política, então você consegue estudar como era um certo pensamento político no espaço de tempo que a internet já existia. Então,
quero ver como é que foi a reação das pessoas à crise de 2008. Você consegue acessar os sites da época de 2008 e fazer um estudo analítico em cima disso. Então ele é um site muito importante para esse tipo de coisa. Para estudo, se você for um escritor, você quer localizar teu livro 10 anos atrás, 2014, 2012, 12 anos atrás. Às vezes a gente, de memória, né, não vai saber exatamente como era aquela época, não vai lembrar detalhes, notícias da época. Então você vai utilizar o Wayback Machine como fonte de busca, fonte de recurso de pesquisa para a tua obra. E vários são os campos de pesquisa e de trabalho que vão utilizar o Wayback Machine para todo tipo de coisa. Então esse site está fora do ar, como ele ainda está fora do ar, aqui eu pesquisei no Google, e se eu tentar acessar hoje no dia 11 do 10 a 5 para as 5, são 16h54 agora, ainda está fora do ar. Então é muito ruim ele ficar fora do ar, especialmente por períodos contínuos e prolongados. Então realmente é uma notícia um pouco triste. Vi alguns posts do Reddit e aparentemente estava sendo recebida bem negativamente por diversas comunidades que eu acessei, tanto de programadores, algumas comunidades hackers, algumas comunidades de pessoas que utilizam a Wayback Machine, óbvio, né? Se você usa, você vai ficar bolado. Eu acho que o leak não é o principal ponto aqui, especificamente pela segurança que eles estão dizendo que tinha. Também a gente tem que ter um pezinho atrás em acreditar que realmente estava tudo certo, que esse leak não vai ser tão prejudicial. Mas o fato de um site tão grande, com tantos usuários, receber esse tipo de ataque é preocupante pra gente saber que, cara, a gente tá vulnerável o tempo inteiro, os nossos dados privados não são privados, a partir do momento que a gente tá colocando dado na mão de uma empresa privada que a gente não sabe como funciona internamente, a gente não consegue sempre ter 100% de certeza que esses dados vão ser mantidos com segurança. Então, aquela coisa que eu falei no começo, sempre usar uma senha diferente para cada site, de preferência utilizar um gerenciador de senhas, porque isso é muito importante para você não ser hackeado, para você não acabar usando a mesma senha, as pessoas descobrindo por causa de um leak e acessar suas contas em outro. Vem aqui, joga teu e-mail nesse site, eu vou deixar ele na descrição, Have I Been Pwned, para vocês usarem. Se vocês nunca fizeram isso, é bem interessante. E eu acho que era isso. Sobre esse caso, era isso que eu tinha para comentar. Se vier algum desdobramento interessante, eu vou comentar. Se só voltar pro ar e não ter mais notícia nenhuma sobre isso, era isso que eu tinha para falar sobre o caso. Falando rapidinho, porque é que tem um gato abrindo e fechando a boca aqui do lado, e em vez da minha câmera, que eu geralmente apareço, minha câmera tá morrendo cada vez mais. Eu comecei a gravar o vídeo uma vez e ela bugou, ficou estática, igual aconteceu na aula passada. Então, se alguém tiver sugestão de webcam boa e de preferência barata, eu aceito. Essa minha câmera eu comprei na época da pandemia, então ela é super faturada e não é tão boa. Mas eu queria ter uma câmerazinha um pouquinho melhor, especialmente para gravar vídeo com a minha cara no tamanho inteiro da tela e não só no cantinho. Porque se eu fazer isso com essa câmera fica muito feio, né? Ela supostamente grava em HD, mas a qualidade é muito ruim. Provavelmente é a quantidade de bit, alguma coisa assim. E aí fica muito feio, então eu não vou fazer isso. A qualidade do vídeo vai ficar muito ruim. Por isso que eu deixo ela pequenininha no canto, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô sempre tentando trazer mais vídeos de notícias, polêmicas e coisas assim. Eu acho que é um momento legal para compartilhar um pouco da minha visão fora do que eu consigo passar na aula, porque a aula é técnica, né? Então eu não tenho por que também ficar dando muita opinião. Mas espero que vocês tenham gostado. Se tiverem coisas que querem que eu reaja, tretas que querem que eu comente, podem me mandar nos comentários, que eu sempre tô lendo, sempre respondo todos os comentários. E até o próximo vídeo.